Sejam muito bem-vindos, meus caros, e quantos de vocês ainda se lembram daquele exercício ridículo que o irmão de António Costa fez em direto, Ricardo Costa, quando pegou num jornal e disse que, de todos os crimes que ele viu ao passar as páginas, nenhum deles teria sido cometido por estrangeiros ou imigrantes, como lhe quiserem chamar? Eis que eu vos trago mais provas das sensações. É verdade, meus amigos, venho mostrar-vos aqui alguns vídeos e até uma notícia em que temos aqui pessoas da população portuguesa a queixar-se de determinadas interferências de estrangeiros no normal funcionamento do país, e temos também noticiada a declaração de um ministro brasileiro que dizia que a probabilidade de estar uma organização criminosa em Portugal, uma organização criminosa brasileira em Portugal, era muito alta e, portanto, tendo em conta que não é uma coisa propriamente leviana, segundo o próprio ministro, eu acho que era importante falarmos sobre este assunto. Mas bom, meus caros, eu no fim do vídeo vou dar umas notas sobre a questão do Chega na Madeira, que já me fizeram muitas perguntas, portanto fiquem até ao fim, eu no fim dou essa nota que eu acho que também tenho que responder de certa forma. Não vou fazer um vídeo porque eu acho que o Chega ainda deve um esclarecimento sobre essa posição, mas eu já vos dou as minhas conclusões no fim. Mas bom, vamos então ver aqui estes dois vídeos. Primeiramente, vídeos muito tristes, digo-vos de passagem. Neste primeiro vídeo que eu vos vou mostrar, eu nem sequer vou deixar o final do vídeo porque a senhora fica um bocadinho mais emocional e eu vou fazer o corte para não aparecer, para a senhora ter ali um bocadinho de privacidade, digamos assim. E vou tirar, mas vamos apenas ouvir relatos. Isto são vídeos dos dois do Instagram do Chega. Vamos ouvir e já comentamos. Segunda-feira teve aí um grupo de etnia, não é? A cigana, e deu-me o soco que eu nem vi de onde é que ele veio, porque eles são tão cobardes, porque, para quê? Para não saberem quem é. O nosso Estado português, que em vez de lhes andar a dar a este tipo de pessoas, que nos pusessem segurança, que dessem mais, como é que eu ia dizer, mais autoridade às autoridades, quando eles vêm para intervirem, porque eles não podem tocar nos senhores. Bom, meus caros, eu fiz o corte no fim, acho que não é da senhora a falar de uma situação e ela estava visivelmente perturbada, não vou mostrar essa parte, obviamente, mas comentários bastante óbvios e justos, não é? Porque alguém tem que dizer o óbvio em determinada medida. A senhora a dizer que, bom, que as autoridades não têm legitimidade para atuar porque um polícia que, por exemplo, e eu já vi isso a acontecer numa zona perto de onde eu vivo, um polícia que basicamente, isso foi noticiado em todos os canais, um polícia que basicamente estava a perseguir desde a margem sul um homem que tinha roubado um carro, que perseguiram-nos, passaram a ponta a persegui-los e chegaram até aqui perto da zona de onde eu vivo. O homem, como já não conseguia fazer absolutamente nada, sai do carro. Ao sair do carro, tendo em conta que não conseguia mexer-se para lado nenhum, parece que o carro da polícia que os entalou, o senhor fugiu a pé. O senhor que roubou o carro leva um tiro na perna e, adivinhem, no dia seguinte, nos dias a seguir, há manifestações à porta da esquadra e ainda houve uma indenização a pagar ao agente que baleou. É verdade, meus caros. Portanto, vivemos num país completamente ao contrário. Eu quero acreditar que isto só acontece em Portugal, mas sabem uma das coisas que não acontece só em Portugal? O próximo vídeo, que é a facilidade, a forma leviana com que nós aceitamos acontecimentos como os que eu vos vou mostrar a seguir. Porque nós temos muita dificuldade em perceber que são as pessoas que fazem os países. E, portanto, quando houver pessoas diferentes na percentagem suficiente para fazer um país diferente, vocês vão perder a vossa autoridade dentro do vosso país. Portanto, o voto que vocês não querem exercer agora, pode ser que um dia deixem de ter direito a ele, ou que ele se torne irrelevante, porque ao ritmo que estamos a receber pessoas e ao pouco ritmo, ao baixo ritmo com que estamos a fazer nascer pessoas e com que estão infelizmente a morrer pessoas, como sabem, Portugal tem uma população muito envelhecida, a este ritmo vamos deixar de tomar as rédeas do nosso país, vamos deixar de mandar nos destinos do país muito brevemente. É muito triste e a islamização da Europa está a acontecer a um ritmo completamente alucinante. Vamos ouvir. Meus caros, isto é um campo de futebol na Amadora. Portanto, não estamos a falar propriamente de uma zona qualquer num país distante, estamos a falar de uma religião que não é a religião do país e que está a ser praticada com esta dimensão e que está a ser apregoada com esta dimensão e que não podemos fingir ou continuar a fingir que culturas, religiões que defendam princípios muitas vezes antagónicos, não podemos continuar a fingir que podem conviver livremente na sociedade e que temos que aceitar isto. Porque, como sabem, como eu já vos disse anteriormente,
qualquer prática deste género feita por um cristão no país destes senhores, se não resultasse em morte, pelo menos não aconteceria. Portanto, há proibições claras no país destes senhores. Aliás, em Marrocos, pelos vistos, há igrejas que até impedem a entrada de cristãos. É verdade. E, portanto, sendo que aparentemente estes senhores têm legitimidade para impor as leis que querem no país e para terem os costumes que querem no país, e muito honestamente, apesar de eu não concordar com os costumes, o que é facto é que as pessoas fazem sempre os países e, portanto, se as pessoas defendem aquilo culturalmente e estão todos coesos sobre o que defendem, quer dizer, o que é que vamos fazer? Vamos para lá impor as nossas medidas? Vamos para lá cuspir regras? Não, efetivamente, mas cá permitimos isso. E aliás, todos aqueles que não queiram assimilar regras que venham de outras culturas, que venham ser transmitidas por outras pessoas, são radicais, são extremistas. E, portanto, venho mostrar-vos apenas uma notícia falando sobre as sensações de Ricardo Costa, e foi com isso que eu comecei o vídeo, porque eu acho que era uma afirmação importante. Isto já foi falado no dia de ontem e de antes de ontem, se não estou em erro. Isto é de dia 5, mas eu, como publiquei a entrevista com o Rafael ontem, passem pela entrevista já agora, como publiquei essa entrevista com o Rafael, acabei por não falar sobre este tema logo, mas venho então falar agora. Vamos então ver aqui. Temos aqui, o ministro brasileiro também já admite que a maior organização criminosa do Brasil possa estar em Portugal. E portanto isto foi, curiosamente, ou não, debatido num encontro com os países da CPLP. É verdade. E portanto temos, à margem de um encontro com responsáveis da comunidade dos países de língua portuguesa, que decorreu na tarde de quinta-feira na sede da instituição em Lisboa, Ricardo Lewandowski admitiu que todos os países enfrentam criminalidade organizada e que é possível que alguns membros de facções criminosas tenham vindo para Portugal, até pela facilidade da língua e pelo tradicional acolhimento que Portugal dá aos brasileiros. E portanto o próprio ministro, e temos aqui já agora, o ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil abordou este tema nos encontros com ministras da Justiça, a Rita Giudice, e da Administração Interna, Margarida Blasco, nos encontros que manteve esta semana com as autoridades portuguesas durante a visita oficial. Portanto, o próprio ministro brasileiro admite que estes problemas, que estes facilitismos de provavelmente termos a maior organização criminal do Brasil em Portugal, tem que ver com o tradicional acolhimento dos portugueses. E, portanto, uma coisa que tem que ficar clara é que nós não podemos fingir que é normal membros da organização criminosa mais conhecida do Brasil estarem em Portugal com esta facilidade toda, porque pelos vistos são pessoas conhecidas das autoridades e, segundo o próprio ministro, só estão em Portugal e só podem ter entrada em Portugal por causa do tradicional acolhimento. O que ele quer dizer é, bom, como em Portugal se acolhe de todos os países da CPLP de forma completamente facilitada e desenfreada, muito provavelmente existe uma pequeníssima probabilidade de, tendo em conta que esse acolhimento desenfreado não tem qualquer tipo de critérios porque está abrangido pelo acordo da CPLP, estes senhores provavelmente entraram em Portugal abusando dessas circunstâncias que são habituais para o povo brasileiro e para outros povos. Portanto, eu não tenho nada contra povo nenhum em si, é uma coisa demasiado óbvia dizer, mas na internet tem que ser dita sempre. Não tenho nada contra nenhum povo em si, mas quer dizer, em Portugal temos neste momento uma organização criminosa a aproveitar-se da situação dos acordos da CPLP de Portugal, portanto com os países da língua portuguesa, não é? E o próprio ministro brasileiro diz, bom, provavelmente isso tem a ver com o facilitismo do vosso acolhimento. No entanto, temos o Ricardo Costa, várias vezes por semana em direto na SIC Notícias, a dizer que, bom, os imigrantes não cometem crimes, são boas pessoas, as pessoas que vêm de fora não aumentam a criminalidade, quer dizer, a grande maioria delas até pode nem aumentar a criminalidade, mas eu acho que nós não precisamos que seja uma grande maioria para começarmos a prestar atenção. Pode ser uma pequena minoria, é verdade, mas se a pequena minoria for da maior organização criminosa do Brasil, eu acho que é preciso ter cuidado com essa pequena minoria. E, portanto, se pelos vistos ainda por cima são pessoas conhecidas das autoridades, por que raio é que estes senhores estão em Portugal? Não é como se fossem pessoas anónimas a cometer crimes de forma aleatória sem cadastro. Estamos a falar de pessoas conhecidas pelas autoridades brasileiras, conhecidas pelo ministro brasileiro, e que diz que Portugal só recebeu, ou só pode ter recebido essas pessoas em Portugal pelo tradicional acolhimento. O que ele quer dizer de forma limpa, e que eu acho que é o que tem que ser dito de forma limpa, é, tendo em conta que as entradas estão completamente desenfreadas, provavelmente até uma organização criminosa brasileira pode ter entrado em Portugal, tendo em conta estes facilitismos. Não é normal, não faz qualquer tipo de sentido, e portanto estas eram as minhas notas sobre este tema. Sobre a questão do Chega na Madeira, eu tenho apenas uma única dúvida, no entanto não me agradou obviamente nada a atitude que foi feita da abstenção
intervenção do Chega com Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque não pode governar, pode até ser absolvido das condições criminais, não digo que não. O que é facto é que ele não tem condições políticas para governar. Luís Montenegro optou por manter o apoio mesmo quando o homem estava a ser indiciado por determinados crimes e, portanto, não podemos continuar a fingir que isto foi normal. Agora, há aqui uma pequena hipótese que eu ainda não me apercebi se é verdade ou não. É que pode haver aqui a hipótese de que o atrasar deste orçamento pode efetivamente atrasar alguns salários de pessoas envolvidas em determinadas áreas. E, portanto, eu acho que isso é importante na decisão, quer dizer, as pessoas não têm que estar à espera dos seus salários em atraso única e exclusivamente porque Miguel Albuquerque é um criminoso, eu percebo isso e, portanto, eu espero que o Chega venha esclarecer isto brevemente, mas sobre a questão na Madeira não gostei absolutamente nada desta decisão, acho que é uma decisão errada. O Miguel Albuquerque não tem condições políticas para continuar e até pode vir a ser absolvido, mas neste momento não tem condições políticas. Ele é apoiado pelo líder do partido depois de todos os indícios de corrupção, voltou a ganhar eleições, quer dizer, o povo madeirense que me perdoa, mas também tem o que merecem, quer dizer, votarem no mesmo partido já é estranho, mas votarem no mesmo partido com o mesmo líder que até há bem pouco tempo estava indiciado por determinados crimes, quer dizer, o povo madeirense que me perdoa, mas também tem o que merece. Agora, sobre a questão de Miguel Albuquerque, é muito simples. Em certa medida até consigo compreender o Chega por causa de determinados salários em atraso, mas não sei se isso será suficiente e, portanto, a decisão para mim foi má, no meu entender foi má, digo já, e, portanto, a sensação que dá até de pessoas que eu conheço na Madeira e de algumas decisões tomadas que não estão coerentes com o resto do Chega no país, porque, como sabem, os órgãos têm um certo tipo de autonomia, não é? E, portanto, podem tomar estas decisões com mais autonomia. O mesmo aconteceu com a questão da Madeira. O Miguel Albuquerque, na altura, não sei se se lembram disso, mas o Luís Montenegro estava a torcer o nariz a Miguel Albuquerque e o Miguel Albuquerque veio ao público dizer que não precisa do apoio de Luís Montenegro para continuar a gerir o PSD Madeira. E, portanto, estes órgãos têm sim a sua autonomia. No entanto, quer dizer, têm a sua autonomia, mas têm que estar coerentes com o partido. Porque, convenhamos, apesar de terem a sua autonomia e de terem capacidade para tomar decisões autónomas, não podemos, obviamente, fingir que isto é coerente para com as lutas do partido. E, portanto, a decisão para mim foi má. Acho que o Chega, se for preciso, deve reformular toda a estrutura na Madeira. Portanto, quer dizer, se aquelas pessoas não servem, não estão coerentes com o partido e acham que Miguel Albuquerque é um governante adequado, têm que sair. Se isto foi uma decisão do ponto de vista nacional e não teve só a ver com a autonomia do partido na Madeira, eu acho que ainda é mais grave. E, portanto, temos que começar a perceber isso. Eu acho que alguém do Chega virá esclarecer isso. Estou à espera desse esclarecimento, honestamente. O que é facto, e ele até pode já estar disponível à hora que eu estou a gravar o vídeo, não sei honestamente. O que é facto é que não gostei dessa decisão, acho que foi uma decisão errada. Obviamente que não se pode condenar todo o trabalho do partido por causa de uma decisão errada. Eu acho sinceramente que foi errada, apesar do Chega deixar aqueles disclaimers, digamos assim, de que se o homem for efetivamente acusado que vai ser retirado e que o Chega vai retirar essa abstenção. Não sei como é que se vai passar. O que é facto é que eu acho que o Chega neste momento deve um esclarecimento, acho sinceramente que procederam mal e acho que é uma atitude para não se repetir, porque uma das principais bandeiras do partido é o combate à corrupção e uma abstenção no orçamento em Miguel Albuquerque não faz qualquer tipo de sentido. É um homem que, apesar de ainda não estar acusado criminalmente, seguramente não tem qualquer tipo de condições políticas e é um homem que ainda por cima é apoiado pelo líder do próprio partido. Quer dizer, não faz sentido. Acho sinceramente que a decisão foi errada, não é para repetir e é para começar a prestar atenção a estas coisas, porque isto pode afastar o eleitorado e o eleitorado não é fidelizado para sempre. Nós temos que perceber que o eleitorado agora tem todo o direito de cobrar as atitudes do Chega. E se o Chega na Madeira tem atitudes erróneas, está na altura de serem substituídos. E, portanto, da minha parte é isto, era a minha opinião sobre o assunto. Eu sei que alguns de vocês queriam saber. Não vou fazer um vídeo só sobre o assunto, porque, quer dizer, não há assim tanto a dizer. Como viram, gastei 2 minutos a dar esta opinião e, portanto, não ia fazer um vídeo de 2 minutos a falar só sobre este assunto. Mas pronto, tenho aqui a minha opinião. Basicamente é isto. Vou aguardar por alguns esclarecimentos e se o esclarecimento não me agradar, vou juntar os factos todos e vou fazer um vídeo e falo para vocês, obviamente. Da minha parte é isto, meus caros. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem o gosto, entretanto, se ainda não deixaram. Como vos disse no início do vídeo, passem pela entrevista que eu lancei com o Rafael Pinto Borges sobre a Nova Portugalidade. É uma organização que merece atenção, merece respeito. O Rafael Pinto Borges é uma pessoa de quem eu gosto profundamente. É um grande amigo, é uma pessoa, além de muito inteligente, tenho uma grande amizade com ele. Gosto imenso do Rafael e, portanto, vale
a pena a entrevista, vale a pena estarem atentos à Nova Portugalidade e verem o trabalho da Nova Portugalidade, que, como ele anunciou na entrevista, vai ser relançada brevemente. Da minha parte é isto, meus caros. Deixem o gosto neste vídeo, entretanto, se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.